Tá começando Cozinha Amiga nessa terça-feira com gostinho especial, com gostinho de fim de semana, sabe? Porque eu trouxe para vocês, atendendo a pedidos, vocês participaram lá nas redes sociais, eu deixei uma enquete das receitinhas que vocês gostariam de ver aqui em Cozinha Amiga e muita gente respondeu que queria aprender a versão da Vivi de brioche. Pois bem, dá uma olhadinha. Olha que linda a nossa mesa. Trouxe para vocês a minha receitinha especial de brioche, que é perfeita para você fazer na sua casa. Eu tenho certeza que vai ter um resultado maravilhoso, porque ao contrário do que todo mundo pensa, é um pão super simples de preparar e não tem problema dele ficar assim meio ruinzinho por conta do forno. Eu vou dar todas as dicas para você conseguir fazer essa receita de uma maneira diferente, porque eu trouxe um delicioso croque monsieur, é aquele misto quente francês que todo mundo gosta e vê assim naqueles restaurantes e fala: Vivi, como que prepara isso, mulher? Eu vou dar todas as dicas. Tem convidada, tem Sandrinha, tem muita coisa boa. Mas eu vou dar aquele tempinho para você correr lá pegar papel e caneta para anotar tudo, porque o programa tá imperdível, não sai daí. Eu já estou aqui, ó, de olho na nossa receitinha. São duas receitas, um delicioso brioche, olha como ele tá lindo, bem douradinho, e esse misto quente chamado croque monsieur, aquele misto quente francês maravilhoso. E eu já deixei aqui a minha manteiguinha e o nosso leite esquentando para a gente anotar a primeira etapa da receita. Anotem todos os ingredientes. Para a primeira massa, a massa da fermentação, chamada de esponja, nós vamos precisar de 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de leite morno e 60 gramas de fermento. Para a segunda etapa da massa, nós vamos precisar de meio tablete de manteiga sem sal, 4 colheres de sopa de açúcar refinado, sal a gosto, 5 ovos e 600 gramas de farinha de trigo. Olha que fácil! Aí você fala assim: Vivi, já começou a complicar, porque você falou de pré-fermentação, falou de esponja, eu não sei nada disso e eu tô na dúvida. É o seguinte, todos os pães macios feitos à base de ovos e manteiga levam fermento fresco. É aquele fermento que a gente encontra na geladeira em todos os supermercados ou então em padarias. O que acontece com ele é o seguinte, ele tem 35% de fermento e o restante é água na sua proporção. Ou seja, a gente precisa diluir ele mais e deixar ele descansando por mais tempo, ao contrário do fermento seco. Então, por isso, a gente vai dar a nossa pré-fermentação, para garantir que quando a gente adicionar os ovos, essa massa vai crescer e vai ficar linda. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todo o nosso fermento fresco, aqui ó, amassadinho. Para essa receita, ao contrário, né, eu sempre trago receitinhas com fermento seco, mas para essa versão de brioche a gente não pode substituir, precisa ser o fresco por conta dos ovos, tá bom? Então eu vou amassar bem, ó, e vou colocar o nosso leite, o leite morninho, que vai ajudar a diluir esse fermento, tá bom? Ele vai começar, ó, a amolecer, a gente põe toda a quantidade e parte da farinha para a gente dar essa esponja, porque fermento adora assim crescer, então ele adora comer farinha, então por isso a gente dividiu aqui a quantidade total da receita para facilitar para vocês. Eu já trouxe já as medidas certinhas, tá? E vou fazer essa massa aqui, ó, que chamamos de esponja ou pré-fermentação, tá bom? Para garantir que essa massa vai ficar linda, bem macia. A gente mistura com a própria colher mesmo, tá? Até ficar homogêneo, ó. E vamos misturar bem, tá bom? Outra dica importante é,
Não comprem um fermento que vem naqueles pacotes muito grandes, sabe? Aquele fermento fresco que vem meio quilo, que a gente fala, eu vou comprar bastante para deixar guardado na geladeira. Esse fermento fresco, ele vai durar aproximadamente 40 dias, de 40 a 45 dias, não mais do que isso, porque senão ele vai começar a morrer. Por isso que quando a gente pega algum tablete, ele tá escurinho, a gente fala, tá normal, eu posso usar. Não pode usar, tá? Então, quando você for fazer a receita, que você compra no mercado e não deixa estoque de fermento fresco na geladeira, porque corre o risco dele acabar morrendo, tá bom? Então, a gente vai misturar aqui, ó. E essa... Oi, Sandrinha! Oi. Tá linda de azulzinho? É, combinando. Tá combinando, né? Pra fazer duplinha. Ó, temos aqui então a nossa esponja, a nossa pré-fermentação. Eu vou deixar ela quietinha, pensando na vida. Eu já trouxe uma aqui já fermentada, enquanto a gente vai fazer a segunda etapa do nosso brioche. Como que eu vou fazer? Eu vou bater na batedeira os ovos com a farinha, com a manteiga e o restante dos ingredientes, tá? Para depois a gente colocar o nosso fermento já ali crescido, né? Vou colocar a manteiga, ó, manteiguinha. Aí você fala assim, Vivi, se eu quiser dar um sabor diferente nessa receita, o que eu faço? Uma dica interessante é você, ao diluir a manteiga, ao derreter a manteiga, colocar ervas, coloque alecrim, ou então coloque um pouquinho de açafrão para ele ficar bem amarelinho, igual aqueles que a gente compra em padaria. Porque essa é uma receita francesa, tá? Que originalmente era feita com ovos caipira, né? O ovo era bem laranjinha, aquela manteiga era bem amarelada, né? As manteigas francesas, ela tem bastante gordura, então a coloração é diferente. Mas hoje as padarias, elas colocam sim um pouquinho de corante amarelo ou então um pouquinho de açafrão, tá bom? Fica a dica para você ter um pão bem amarelinho e bonitinho. Vou misturar tudo, não vou fazer nada e eu vou colocar só para deixar homogêneo, para acelerar esse processo e eu já volto para mostrar para vocês a massa como ficou, tá? Pronto, já está homogênea a nossa massa. Eu vou aqui, ó, Sandrinha, eu vou transferir para um bowl, Isso. aquele bowl grandinho, isso, Aqui. para mostrar como ficou a nossa massa. Essa etapa é a mais simples, né? Eu só fiz na batedeira, que é para ficar mais fácil, mais rápido, né, esse processo. Mas vocês podem fazer na mão, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui, ó, tá? A gente vai misturar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês a minha esponja, né? A minha pré-fermentação. Dá uma olhada como cresceu. Olha, como ele fica. Olha as bolhas, como ficam lindas. Olha, formou essas bolinhas, dobrou de volume, é o momento certo para você começar a trabalhar essa massa e deixar ela fermentar por mais alguns instantes, né? É uma massa muito fácil de fazer, mas o importante mesmo, o segredo dela é você fazer essa pré-fermentação, tá? O fermento fresco, como eu falei, ele tem um potencial um pouco maior, uma vez que você deixa fermentar por mais tempo. Então, um pão que normalmente a gente deixa 40 minutos, esse aqui tem que ficar no mínimo 1 hora para ele desenvolver bem, tá? E ficar bem bonito. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho na nossa bancada. Só misturar essa massa e deixá-la descansando para depois a gente trabalhar com ela, tá bom? Vou abrir aqui e vou pôr um pouco mais de farinha para misturarmos o fermento. Se você tem uma batedeira boa, você pode sim misturar todos os ingredientes, né, a massa e o fermento na própria batedeira. Mas como ela é uma massa que rende muito, eu acho mais fácil misturar na mão, né, Sandrinha? Eu tenho sempre uma espátulazinha que é pra gente ir puxando a nossa massa.
da bancada, tá? Ó, vamos trabalhar ela. Sandrinha, você traz pra mim aquela espátula de inox que a gente separou? Ah, tá. E aí eu puxo mais fácil. Aqui. Isso, essa aqui que é legal. Ó, a gente puxa assim e você vai trabalhando essa massa apenas para todos os ingredientes aqui ficarem misturadinhos, tá? Vou pôr mais um pouquinho de farinha, porque esse fermento ele fica bem macio. Ó, e vou trabalhando um pouquinho a nossa massa, tá? Essa quantidade aqui dessa receita vai render para vocês 2 brioches grandes do tamanho daqueles que estão na nossa mesa, tá? Mas você pode fazer a versão pequenininha, como eu deixei ali na frente, ó, fazendo nas cestinhas, né? Eu fiz naquelas forminhas para pudim pequenininhas, invertidas. Só passei farinha na forma e coloquei os disquinhos de massa e pus para assar, para ficar bem bonito, ó. A nossa massa já está bem homogênea, tá vendo? Vou deixar ela aqui descansar um pouquinho, com um pouquinho de farinha, enquanto a gente faz a segunda etapa da nossa receita, tá? Deixar ela descansar, porque a gente precisa do nosso recheio desse misto quente maravilhoso pronto e a gente vai fazer ele e depois eu volto para a nossa massa, tá bom? Anotem todos os ingredientes. Para o nosso misto quente francês, o misto quente de travessa, nós vamos precisar de 6 fatias de brioche, 700 ml de leite, meia xícara de chá de manteiga sem sal, meia xícara de chá de farinha de trigo, 2 gemas, sal e pimenta a gosto, queijo mussarela ralado a gosto, presunto ralado a gosto, maionese a gosto e parmesão a gosto. Quase tudo é a gosto nessa receita, porque é uma receita fácil mesmo. A gente já deu aqui várias versões de molho bechamel, de molho branco, e esse é o mais clássico de todos e fica perfeito para você servir com sanduíche, comer apenas com um pedacinho de pão, ou seja, é perfeito. Eu vou colocar aqui na nossa panela, obrigada Sandrinha, nossa panela já aquecida, a nossa manteiga para derreter. Aqui, vou precisar do fouet também, Sandrinha. A gente vai derreter, ó. Aqui, muito bem. E a gente vai fazer aquela base tradicional chamada roux, que é o nosso emulsante, né? A gente vai emulsionar essa massa com a manteiga e a farinha, vai deixar essa massa mais consistente, mais grossinha. Ó, vou misturar aqui e uma vez que a manteiga derreter, eu vou colocar a farinha de trigo, tá? De uma única vez. Ó, a gente põe a farinha de trigo e a gente vai misturar aqui, ó, aos pouquinhos até formar um mingauzinho, né? Vai formar essa massinha, ó. Tá vendo? A gente vai misturar bem. Está tudo bem homogêneo, e agora eu vou com o fouet, ó, misturando com o batedor para não empelotar. Vou colocar o leite em temperatura ambiente. Aí você fala, Vivi, eu não posso colocar o leite fervido para ir mais rápido esse processo? Poder até pode, mas o que acontece? Se a gente colocar o leite já aquecido, esse processo vai acabar sendo acelerado e o seu leite vai ficar com gosto de mingau, esse seu creminho, porque a farinha não vai cozinhar o suficiente. Então, o ideal mesmo é fazer com leite frio, para que ele aos pouquinhos vá cozinhando a farinha até ela se dissolver bem e não ficar com gosto de mingau.
tá bom? Então essa é mais uma dica também dessa receita, ó. Vou misturar aqui. O sal e a pimenta eu coloquei a gosto, por quê? Porque essa é uma receita que vai bastante queijo, então teoricamente já vai estar bastante salgadinha a sua massa, né? A sua receita de creme, mas você vai aí dosando de acordo com o queijo que você for utilizar, tá bom? Vou deixar aqui, ó, ferver, mexendo sempre até engrossar, ó. Ele vai formar aquele molho bem gostoso que vai chegar o momento da gente colocar o nosso queijinho. Vou pôr um pouquinho de sal aqui, ó, um pouquinho da pimenta, porque esse queijo mussarela tá bem levezinho, tá? Vou pôr um pouquinho aqui de pimentinha. Eu sou pimenteira, né? Então eu coloco pimenta em tudo. Você pode pôr aquele molhinho pronto também de pimenta, que fica bem gostoso, tá? Fica com sabor bem especial. Ó, a gente vai por aqui. Vou deixar essa massa aqui pensando na vida. A Sandrinha vai mexer pra mim, né, Sandrinha? Até engrossar. Isso. Enquanto isso, a gente vai modelar os nossos brioches. Eu já tenho aqui a nossa massa, já ficou descansando um pouquinho de castigo. E eu vou agora colocar uma luva aqui pra gente modelar. Esse processo é o processo mais rápido, porque a nossa massa já está bem homogênea. Chegou o momento da gente cortar a nossa massa. Eu vou cortar aqui essa massa em duas, né? Eu vou dividir essa massa, que vai render 2 pães. Então, essa massa aqui, eu vou colocar assim na minha bancada e vou dividir em 3, ó. Isso. E vou fazer pequenas bolinhas com essa massa, sempre misturando das pontinhas para dentro, para a gente conseguir bolear essa massa, ó. Tenho aqui a nossa assadeirinha untada com um pouquinho só de farinha, não precisa de óleo nem de gordura. E ó, vou colocar a nossa bolinha de massa, tá? E a gente vai modelando esses nossos brioches, ó. Nossa bolinha. Aqui grudou um pouquinho aqui. Vou pôr um pouquinho de farinha. E ó, a gente põe aqui e vai juntar na primeira bolinha. Não tem segredo, né? Eu tô fazendo numa assadeira comum para vocês verem como é uma massa fácil de você trabalhar, tá? Você pode assar na assadeirinha que você tiver na sua casa, pode fazer naquelas de bolo inglês também, não tem problema, tá? Na que você tiver. O importante mesmo é você deixar essa massa descansando, tá? Até você começar a trabalhar com ela. Essa outra massa aqui eu vou deixar quietinha, porque essa vai ser suficiente para a gente montar o nosso misto quente. Eu vou levar ao forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos. O tempo, mais ou menos, vai mudar de acordo do forno, né, que você tem na sua casa, tá bom? Ó, vou deixar no forno, eu já tenho o nosso já gratinadinho ali, ó, para fazer inveja. E chegou a hora da gente montar o nosso misto quente. Eu já tenho o nosso brioche assado aqui. Eu vou pegar ele aqui. Olha que lindo que ele ficou. Esse aqui eu passei um pouquinho de gema batida antes de levar ao forno. É uma dica boa para você deixar ele bem brilhoso, assim. Olha como ele fica lindo, né, Sandrinha? O nosso molho branco já está pronto e eu vou misturar ele ainda quente, o nosso queijo e a gema, tá bom? Obrigada, Sandrinha. Ó. O interessante é que você vai ter um molho bem saboroso, bem gostoso e diferente, né? Porque ele é um molho que ele fica bem cremoso, com bastante queijo, né, Sandrinha? Ó, olha a elasticidade desse creme, como ele fica delicioso. Olha que maldade! Agora eu vou precisar de uma colher um pouquinho maior, se estiver maior, melhor. Ó, vou misturar aqui, quando o queijo estiver bem derretidinho, eu vou colocar
depois que a gente desligou o fogo, as nossas gemas, porque a gema, ela vai dar mais cremosidade e quando a gente colocar para assar, vai dar um efeito mais douradinho no nosso misto quente, tá? É um segredinho para você que quer fazer um molho diferente, sabe? Que gosta de coisa diferente. Eu tenho aqui, ó, nosso brioche. Eu coloco para assar nesse papel manteiga para ficar mais fácil de desenformar, porque essa minha forma é meio bandida, sabe? Obrigada, Sandrinha. Ó, vou cortar aqui para vocês verem como ele fica bonitinho essa massa. E ele cresce bastante, né? Fica muito lindo. Não fica lindo? Olha. Esse dá vontade de comer com Não manteiga. dá? Você comer, tomar com café, né, Sandrinha? É. Ó, a gente corta. Não fica? Vou cortar mais uma aqui e vai ser suficiente pra gente montar. Esse é um pão que você pode usar para fazer uma torradinha, para fazer rabanadas, fica muito especial. E aí vem aquela hora da gente fazer inveja, ó. A gente vai colocar as nossas fatias aqui de pão. Vou passar maionese nessas fatias. A maionese vai deixar esse pão ainda mais macio, né? Quase uma massinha diferente. Vou colocar um pouquinho do nosso molho de queijo, ó. Eita, que maldade! A gente pode servir esse molhinho também com uma massa, fica perfeito. Olha, a gente põe o queijo e o presunto aqui. Você pode colocar peito de peru, pode fazer só de queijo, pode colocar legumes, você vai brincando com o que você tiver na sua casa. Mas eu tô fazendo a receita mais tradicional mesmo, francesa, que é o misto quente, né? Então por isso eu tô usando presunto, ó. Ai, que delícia! Bastante queijo, sem medo de ser feliz. E agora a gente coloca o parmesão raladinho, ó, pra gratinar. Tá vendo? Que delícia! Fica bom? Agora a gente vai colocar o forno. Sandrinha vai colocar pra mim. Eu já tenho um aqui, ó, prontinho, esperando pra gente montar. Olha que lindo que ficou, Sandrinha. Oh, coisa linda, meu Deus. Agora, da verdade. Olha que lindo. Obrigada, Sandrinha. A gente vai colocar aqui. Ó, e o nosso pão. Olha que lindo! Oh, que coisa linda, meu Deus! Vou pegar o outro aqui, ó. Vou montar aqui o nosso pratinho. Olha isso, gente. Que coisa linda, né? Legal para você servir no aniversário, ou até num jantar com uma saladinha e batata frita, fica uma delícia. Eu tenho uma convidada super bonitinha, que ela se inscreveu pelas redes sociais para participar do programa, a Andréia. Entre, Andréia, venha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Ela trouxe a família, tem uma filhinha linda, a Agatha, né? Isso. Sente-se, Obrigada. sente-se. Você tava ficando com água na boca, né? É um cheirinho gostoso de queijo, né? Muito bom. Queijo assim gratinando, não é bom? Ótimo. E você é da onde? Eu moro em Itapevi. Itapevi, Isso. que legal. Que bom que você veio. Você se inscreveu pelo Instagram. Pelo Instagram, pelo Face também. E você cozinha? Um pouquinho. Faço Já fez alguma já receitinha fiz, nossa, Já fiz sim? uma sua, o risoto de macarrão. Aquela lá é delícia, aquela Muito receita, bom. fala sério, né? Que bom, então vamos provar, né? Vamos. A hora da verdade, aquele É. momento que você vai falar se tá bom ou se não tá bom, entendeu? Olha que legal. E você trabalha com o quê? Eu sou professora de educação física. Gente, então você pode comer. Você pode comer em Será? dobro. Posso comer em dobro? Você pode comer em dobro, você queima tudo. É verdade, me disseram que ligaram pra ela, ela tava dando aula. Você dá aula de zumba? Também. Eu fazia zumba. Adoro. Ótimo, né? É gostoso, né? Muito bom. Que bom, então por isso você pode comer, cozinhar bastante, porque você queima tudo, entendeu? O segredo é esse, né, André? Tá ótimo. Tá aprovado? Mesmo?
de verdade? Uhum. Vamos ver. Olha isso, gente, que delícia. Muito bom. É uma receita fácil, né? Que às vezes tem aquela visitinha inesperada, sabe? Você fala, ai, o que eu vou fazer pro jantar? É uma receita diferente, né? Muito bom. Aquele silêncio de sono, né? Gostou? Muito. Você vai continuar aqui comigo, né? Vou. Vou pegar umas dicas de exercício, porque depois dessa comilança aqui dessa mesa hoje não tá fácil pra ninguém, né? Oh, meu Deus. Você tá linda. A gente pode ficar melhor. Então, gente, continue acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, deixando seus comentários, as suas sugestões de receita, porque tem muita coisa boa ainda essa semana, né? Tem a Paty, tem a Dalva, tem a Mari trazendo coisas maravilhosas. Então, espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até semana que vem. Agora é hora da dança. Como você dança, você pode se jogar de um jeito mais bonito ainda.